Um vídeo de cunho político, tá? Vamos falar sobre política um pouco. Homem gosta de falar sobre política, né? Homem gosta de falar sobre política. Ah, peguei, danadinho. Ele gosta, o homem gosta de falar sobre política. Então vamos falar sobre cunho político. Tá, nós temos o seguinte, nós temos Isso é bastante feio, bastante imoral, nós já sabemos disso. Você também concorda comigo nesse quesito, né? É chato, é bem estranho, mas tem coisas maiores envolvidas, tá? Então pegue tudo que você tem e aí tem as coisas que vêm a mais, que nós estamos com coisas espirituais na política, em tudo, como sempre foi em tudo, né? E você agindo com lógica e a minha teoria comendo solto no mundo político, né? Ela comendo solto. Então é assim, ó. Eu vejo que estão usando a atitude do presidente como se ele fosse culpado por esse aumento de mortes. É visível esse tipo de coisa. Nós sabemos que talvez você não concorde com isso, você também não acha, mas há uma insinuação em alguns lugares sobre isso, né? O presidente está com duas coisas. Nós estamos vivendo um momento diferente na nossa história e as pessoas inteligentes, elas entendem isso, né? O burro fica batendo boca, mas o inteligente vai entender. Nós estamos vivendo... O presidente, ele está sofrendo, ele tem duas coisas na mão dele. Espera aí que eu já volto. Vou ter que parar aqui meu vídeo. Estão basicamente usando o motivo da desgraça no colo do presidente. Basicamente se insinua assim. E isso tem um pouco a ver com o vídeo que eu fiz anterior ali, com manipulação da morte, né? Estão jogando toda a desgraça do acontecimento no colo de alguém. Porque essa pessoa tem uma posição meio ríspida em relação ao zelo. Porque lá ele tem 5 coisas para pensar. Aqui nós só estamos com uma. Então lá ele tem que administrar as 5. E nós só estamos com uma acontecendo. E tiramos o pau dela. Tiramos o couro. Porque olha só, 2 milhões de mortos. Porque o presidente é responsável. Nossa, e ele tá com uma coisa quântica. E o mundo em si só usando aqui. Neste momento, todas essas coisas estão contra o presidente. As coisas quânticas, físicas, mecânicas e não mecânicas, espirituais e não espirituais. Tudo porque há uma característica de desgraça imperando. Por quê? Porque o presidente está tendo que pensar em 5 coisas. E nós estamos tranquilos. Nós que eu falo, quem está condenando isso. Quem está condenando isso. É muito, cara, a minha posição. Por isso que eu estou colocando assim, ó. O honroso está lá. Eu estou sendo ordinário, mas eu estou dando uma posição de um homem digno. Em que você vai abrir mão de picuinhas particulares de direita e esquerda. Você vai analisar como um homem digno uma situação. Não, se eu for levar para a direita ou para a esquerda ou para Corinthians ou para Flamengo, aí não vai dar certo mesmo, já volto. É um presente que eu dou. Eu pego assim todo o lodo, eu não tiro o lodo. Eu pego todo o lodo e pego uma coisa e falo, ó, seja homem. Você vai ver que as pessoas vão ter que tirar essa ideia, o verdadeiro homem, ele vai tirar essa ideia de direita e esquerda. Porque você vai dizer assim, mas para você é fácil falar, porque você é de direita, apoiando o Bolsonaro. Não, meu querido, azar. Azar. Ser conveniente para mim, de certo carisma ou afinidade, não muda o que eu estou dizendo aqui. O correto é o que eu estou dizendo.
Eu sei que o governo ali poderia ser oposto à minha vontade. Eu ia falar do mesmo jeito, para neutralizar isso. Mas, por um acontecimento que não precisa mexer, curiosamente, eu tenho afinidade com o governo Bolsonaro. Curiosamente. Então, assim, não estou falando isso que eu tenho afinidade, eu poderia ser contra. Entendeu? Isso é neutro. Mas ninguém vai conseguir ver esse outro lado, porque nós temos uma situação existindo. E não dá para estudar a outra agora em mim. Mas o meu comportamento seria o mesmo com o governo de esquerda. Entendeu? Eu ia falar que o cara tem que engolir o governo de esquerda. Do mesmo jeito que eu teria que engolir o governo de esquerda, como eu estou propondo. Porque é só um lado que vai ter que engolir o governo de esquerda. Então, basicamente, o meu sermão, ele se divide para o pessoal da esquerda. Você viu uma mistura de coisas de Deus com a terra, com a vida política? Você está dizendo assim, então, você está me dizendo, então, que então os esquerdas estão errados. Sim, os esquerdas estão errados, infelizmente. Mas isso é porque você é de direita. Então, isso vai colidir com a minha vida. Vai ser conveniente para mim, mas infelizmente eu tenho que te dizer que se eu fosse o oposto, eu ia estar com a mesma essência de ideia. Eu ia ter que estar engolindo isso. Porque você começa a entender os dois lados. Entendeu? E você entende melhor os dois lados quando esse está contra você. E, ironicamente, este lado, no meu caso do governo aqui, está a meu favor. Mas eu tenho hombridade e justiça de dizer que o meu comportamento seria o mesmo, mas você não vai poder regozijar com isso. Então você vai entender e achar que eu estou o meu governo afinizado com a direita é mais conveniente para mim e vou te jogar na cara que você tem que engolir isso. Infelizmente, você tem que engolir isso se você é de esquerda, né? Então todo o meu sermão nesse momento, você vê como é que é interessante uma história. Todo o meu sermão nesse momento, ele vai para a turma de esquerda. Entendeu? Porque o de direito não precisa. Neste momento eu estou pegando um evento atual físico dizendo que ele está correto. Ele está correto. Né? A oposição se remexendo para inverter essa situação. A mesma justiça que vem lá, a mesma convicção que os de esquerda têm, eu tenho direito. Mas eu estou apoiado ou beneficiado com um acontecimento de direita. E os de esquerdas têm o mesmo direito que eu. Então, isso me dá a justiça de agir dessa forma, né? Esse sol tá me atrapalhando e eu vou ter que parar, tá? Eu vou ter que parar. Talvez eu continue esse vídeo outra hora, mas o que eu quero dizer? Estão na cara dizendo, para concluir, estão na cara dizendo que o governo Bolsonaro é responsável pelas mortes. Como se outra atitude dele mudasse isso. Acontece que outra atitude dele pode quebrar o Brasil. Aí quem está usando aqui para ele parar, vai dizer que ele quebrou o Brasil também, porque lá tem uma posição quântica acontecendo. E aqui vai usar, um observador usando todas as condições quânticas contra o outro. E a quântica era para ser vantajosa. Acontece que eu estou mostrando e dizendo que aqui na Terra tudo se perde. Entendeu? Porque só comigo vai funcionar isso. E eu estou mostrando que está certo. Estou mostrando que tem um evento quântico acontecendo. E quem era para estar na vantagem, está na desvantagem. Porque aqui na Terra esse é o papel que vai se manifestar. Por quê? Porque o presidente também está errado. De uma forma natural, cósmica, a esquerda, a esquerda não está errada em exigir isso. Só que tem que entender as coisas. Tem que entender as coisas. Entendeu? Admitir que a esquerda está certa em tirar o Bolsonaro não é o quesito humano, é o quesito cósmico entendível. Aí você vai tentar trazer para o mundo, você vê que ele atua contra eu. Aí o chicote de Deus vem no meu lombo e fala: siga, homem digno. Hoje você está com o teu governo, você pode falar bem dele e usar isso, mas você sabe que talvez o governo pode virar. Você vai manter a mesma postura?
A gente vai ver, quem sabe no futuro. Abraço, fui.